18 horas e 5 minutos. Hoje, voltando com vocês, programas especialistas, nosso programa semanal às 8 horas da noite na TV BA. Como eu ia falar, hoje nós temos apenas um especialista, né? De novo, o Dr. Anameres, que está apresentando o programa. O Veríssimo ainda continua em viagem. Ele está no exterior e deve estar voltando agora esta semana. Bem, como eu havia anunciado na semana passada, hoje nós vamos tratar de um tema de vital importância, que é o diabetes. Então, vamos falar das áreas afins, falar um pouquinho de problemas de tireoide, um pouquinho de obesidade, que mal faz para a saúde, os maus hábitos de vida. Vamos falar de boa alimentação saudável. E para tanto, eu trouxe para vocês hoje nosso convidado especial, o Dr. Eduardo Silva, que é endocrinologista e metabologista, é isso, né? Eduardo, boa noite. O nosso boa noite ao telespectador aqui. Um pouco mais consciente da importância dos hábitos para a saúde. Muito bem. Antes, então, nós vamos aos nossos avisos de recados paroquiais. Me surpreendeu, né, o número que eu acessei aí do site da própria Receita Federal. 2012 fechou o ano com a arrecadação recorde de 1,6 trilhões de reais. O número não está errado, é isso aí mesmo. Você consegue imaginar o que é 1 trilhão de reais? É dinheiro que não acaba mais. Mas bem, não se surpreenda, 2013 deverá fechar com muito mais arrecadação. A estimativa desse mês é que feche no final do ano com 1 trilhão e 700 bilhões de reais. É muito dinheiro. Bem, apesar de aumentar a arrecadação, a qualidade da arrecadação aumenta, a sofisticação do fisco cada vez é mais aparelhado. Está aí o exemplo recente, do ano passado para cá, o supercomputador da Receita Federal, o T-Rex, que pode pegar e cruzar dados dos mais variados possíveis. Né? Investe muito na Receita Federal e alguma coisa na Procuradoria da República, mas todas as outras áreas carecem de investimento. Os postos de saúde, as estradas, etc. Aquilo que a gente já está quase careca de falar. Enfim, aumenta a arrecadação do governo, você, antes de receber o dinheiro do serviço que você prestou, ou antes de você receber o dinheiro da vinda que você fez de volta, o governo já está arrecadando lá na frente. A título de quê? De nada. Melhorou a educação? Do ano de 2012 para cá, com 100 bilhões a mais? Não melhorou. Melhorou a saúde? Não melhorou. Melhorou a infraestrutura? Não melhorou. Melhoraram os portos, aeroportos? Melhorou o problema, aliás, da corrupção? Não melhorou nada, só piorou. Corrupção, infelizmente, quanto mais dinheiro houver, mais burocracia houver, mais facilidades para a corrupção. É aquele negócio, né, gente? O governo cria dificuldades, os órgãos públicos criam dificuldades para vender facilidades. E, infelizmente, eu fazia uma análise, uma reflexão na preparação da pauta da apresentação do programa hoje, falando justamente de arrecadação e corrupção. Se nós pararmos para pensar, fizermos uma meia-culpa, uma reflexão bastante profunda, todos nós fomos culpados. Afinal de contas, ele lá em cima rouba, ele lá em cima desvia dinheiro. Há um exemplo agora, né? Em São Paulo, os fiscais, aqui em Joinville foi pego fiscal com a mão na botija, a gente lembra disso há alguns meses atrás. Enfim, a corrupção está muito enraizada no brasileiro. E o que você, telespectador, o que eu estou falando agora, o que a gente faz para combater a corrupção? Será que aqueles períodos eleitorais, né, que muitas vezes as pessoas vão para o seu candidato a vereador, ou suposto candidato a vereador, pedir para pagar conta de luz, pagar gás, para quebrar o galho aqui, acolá? Será que isso também não é corrupção? Será que o Bolsa Família, né, será que não é uma forma de compra de votos? Isso não é uma corrupção. Pelo menos aquelas pessoas não que estão em estado de miséria, de carência total, têm seus méritos no Bolsa Família, mas hoje existe muita gente trabalhando na informalidade sem arrecadar e que efetivamente recebe 2 vezes uma vez da Bolsa Família e a outra vez do próprio trabalho. E as pessoas na informalidade. E a corrupção, infelizmente, está enfronhada na sociedade brasileira. Judiciária, a gente viu recentemente histórias de corrupção
Várias vezes na imprensa a gente vê anunciado, policial corrupto, policial matou, policial fez aquilo. E não é diferente na nossa área também, na área médica. Nós não estamos livres desse mal terrível que é o câncer, que deve ser extirpado da sociedade. A sociedade não só brasileira, mundial, mas aqui a corrupção é endêmica, ela é um mal, ela judia da gente, ela deixa a nossa sociedade doente, deforma o caráter dos nossos filhos e de todos os cidadãos. Como eu estava falando, na área médica, venda de atestados, vimos as semanas atrás, de novo, em tal cidade, vendendo atestados. Grandes corporações, grandes hospitais, pagando propina para diretores de grandes outras corporações, de operadores de saúde, para manter reserva de mercado, manter exclusividade, etc. Bem, vamos fazer uma reflexão, então, e pensar sobre a corrupção. Se nós somos nós mesmos os culpados de manter esse maldito câncer, esse maldito sistema, aproveitando que aqui é uma TV religiosa, embora isso não seja o meu forte, tanto quanto moda e futebol. Mas aproveitando que é uma TV religiosa, nós temos que se a corrupção fosse o diabo. Tem várias facetas e vários personagens. Muito bem, está dado o recado. E agora o pastor Ademar vai falar também da maldita burocracia, a burocracia que enterra o progresso. Pois bem, a nova administração, a nova gestão pública já está quase completando um ano aí, e finalmente parece que se anunciou um sistema de informatização para agilizar a abertura de empresas. Que, aliás, dei uma passada ali na rodovia que liga Joinville a São Francisco do Sul, está falando cada vez mais empresa. Por quê? Porque Joinville é 5 vezes mais demorado para abrir uma empresa. Aliás, eu abri uma empresa recentemente, uma nova personalidade jurídica, que eu levei um ano para abrir, e agora não consegue se funcionar pelos encargos burocráticos horrorosos que existem na má gestão, na administração pública. Eu, sinceramente, esperava que o prefeito, por ser um gestor de excelência, um empresário decidido, tivesse a caneta mais pesada. Entretanto, a gente vê que, às vezes, as coisas não são bem assim quanto parecem. Enfim, a gente perde muito com isso, O serviço público não tem objetividade, muitas vezes não tem profissionalismo, e tem muita coisa enrolada, muita enrolação, aquele negócio de não ser objetivo e de não ter resolutividade mesmo. Tem determinados órgãos que, aliás, nem sei para que existem ao certo. IPREA, vigilância sanitária, que tem suas funções, mas que enterra, vezes, processo, torna as coisas muito mais burocráticas do que elas deveriam ser, sem infra e daí por diante. Pois bem, depois do desabafo, vamos falar um pouquinho, então, do diabetes, das doenças endócrinas, enfim, daqueles males que afligem a nossa vida, E lembrando, se você quer ser o nosso seguidor no Facebook, digite lá, Programa Os Especialistas. E caso você queira mandar perguntas, sugestões ou comentários a respeito do tema que eu comentei agora, corrupção, burocracia, a enrolação da gestão pública, ou mandar perguntas para o nosso convidado, o nosso legislador Eduardo Serra, é só faça através do 9652-5140, que está ali na tela, através desse SMS. Ou você envia para o telefone da emissora que está ali na tela também. Então, Eduardo, dia 14 de novembro, nós vamos ter o Dia Mundial, Dia Nacional do Diabetes, combate ao diabetes, Essa doença tão terrível que mutila as pessoas, que priva as pessoas de alguns prazeres. A pessoa diabética ela não pode comer qualquer alimento, ela não pode se descuidar com uma certa frequência, ela não pode comer o seu churrasquinho, a sua lasanha, tomar sua cervejinha fim de semana, despreocupada. Essa pessoa não está limitada em vários aspectos. Além do que, quando o diabetes complica, ela traz consigo nas complicações terríveis, que às vezes são mutilantes. Pessoas que têm que fazer hemodiálise continuamente porque os rins param de funcionar, pessoas que infartam, pessoas que têm AVC, derrame, ficam incapacitadas, que amputam pernas, e acabam ficando também. Eduardo, como é que a gente vai descobrir que a pessoa é diabética ou não? Quando criancinha, dá para a gente perceber algum sinal? Pois é, nós temos basicamente 3 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é o diabetes infantil, que raramente dá em adultos jovens.
ele realmente tem um quadro agudo quando ele inicia, e não é difícil de fazer o diagnóstico. Os pacientes começam a olhar bastante, a beber bastante líquido, emagrecer sem ter uma dieta que justifica essa perda de peso, a fome aumenta, a fraqueza se instala, e a gente acaba fazendo o diagnóstico com uma certa facilidade, porque caso não seja feito, o paciente pode até entrar em coma. Já o diabetes tipo 2, que é responsável por 90% dos casos de diabetes no mundo, esse tem praticamente quase nenhum sintoma. Ele só vai se manifestar sintomaticamente, mas sintomas que eu acabei de colocar, numa fase mais avançada. E às vezes anos de tratamento são perdidos numa fase também importante para o futuro dessa pessoa, porque ela ainda não apresentava nenhum sintoma. Então, se você tem 40 anos, se você tem uma obesidade, principalmente abdominal, se você tem familiares com diabetes, principalmente se faz mielogramas, mesmo que não seja, independente de você ter ou não os sintomas, é interessante que se faça exames periódicos onde a glicose esteja incluída. A glicose é um marcador ou é o principal marcador? É o principal marcador. Vamos explicar para o espectador como é o livro, né? A glicose, na verdade, é a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue. Exatamente. A glicose, como é chamada de glicemia, ela é a característica básica do diabetes. Sem a glicemia alterada, a gente não pode dizer que uma pessoa tem diabetes. A não ser que seja um outro tipo de diabetes que tem a ver com o que a gente está falando, que o diabetes insípido, que é uma doença muito rara, que não tem a ver com açúcar, mas enfim, de comum com o diabetes mellitus, que é o que a gente está se referindo, é a frequência que a pessoa vai ao banheiro, porque ela elimina bastante. Essa é outra doença que, enfim, não está no nosso foco. Mas, isso que você tinha perguntado, a glicemia. Assim, a glicemia. É claro que existem outros exames para controle, para ver se o tratamento está indo de forma evoluindo adequadamente, e aí a glicemia deixa de ser o foco principal, o exame principal. Mas para o diagnóstico, a glicemia tem que estar alterada. A gente tem basicamente 3 formas consagradas de fazer o diagnóstico de diabetes aqui no Brasil. A glicemia de jejum igual ou acima de 126, por pelo menos 2 vezes, para que a gente não corra o risco de estar diante de um erro laboratorial, ou a glicemia 2 horas pós a sobrecarga de glicose que vai ser feita no laboratório. Mas voltando um pouquinho, muitas horas antes do jejum, porque às vezes a pessoa fica em jejum por um período curto e acaba dando alteração na glicemia. O jejum clássico, que é de 8 a 12 horas, que a pessoa vai dormir, acorda no dia, vai ao laboratório. Então, esse exame tem que estar alterado pelo menos 2 vezes, igual ao acima de 126, configura o diagnóstico de diabetes. A segunda opção, então, seria a glicose de 2 horas pós a sobrecarga de açúcar, acima ou igual a 200. Ou o paciente que faz uma glicemia a qualquer horário do dia, independente de ter se alimentado ou não, esteja acima de 200, e que ele esteja com os sintomas clássicos do diabetes, que são urinar demais, beber bastante líquido, estiver emagrecendo sem motivo, com bastante fome, enfim, esse paciente praticamente também estaria com diabetes. Boa noite, Tamar do Jariva. Eu parei já de politicagem, Tamar. Um abraço para você. Parece que foi o dia que perdeu, né? Tinha um vídeo branco aí, né? Bom, não era de politicagem não, tá? Tamar, mesmo porque eu não sou e não vou ser candidato a nada. O dia que deputado, o dia que governador, o dia que prefeito não ganhar nada, porém, eu vou ser o primeiro candidato, tenho ótimas ideias, acredito eu, para acrescentar para a população. Até então não tenho nenhum interesse. Mas, assim, é importante informar as pessoas de toda essa lambança que fazem na administração pública, né? Eduardo, sinais e sintomas. Você falou de urinar bastante, né? A gente sabe que existe uma tríade de diabetes, faz o diagnóstico de diabetes. Você explica aí para a população. Como é que você pode desconfiar? Se você não fez exame laboratorial, não foi lá coletar o sangue e fez a glicemia. Como é que você desconfia se a pessoa está ou não com diabetes? Então, principalmente essa questão do urinar bastante, do beber bastante líquido, para compensar essa perda urinária, né? A perda de peso sem motivo aparente, a pessoa não está de regime de emagrecimento, não está fazendo exercícios de exagero, e ela começa a emagrecer sem motivo nenhum. Às vezes até motivo de alegria para algumas pessoas que às vezes estão acima do peso, mas é um sinal de alerta. Então, normalmente, esses são os sintomas clássicos, os mais comuns,
mas deixo bem claro que o diabetes tipo 2, que é esse diabetes do adulto, que geralmente surge em torno dos 40 anos, ele não necessita desses sintomas para que a gente faça o diagnóstico. Você pode, às vezes, se antecipar, fazer exames e já pegar uma fase inicial, onde o bom tratamento fará toda a diferença no futuro. É extremamente vasto, nós vamos já para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar. Só queria antes mandar um grande beijo para a nossa telespectadora Ana, que nos assiste toda semana. Um beijo no seu coração, Ana. Fique com a gente já volta daqui a alguns segundos. E voltando ao programa dos especialistas, mais uma vez, como aconteceu na semana passada, sou um especialista apresentador. Que nem apresentador né? Eu enrolo bastante. Se você está sendo nosso seguidor no Facebook, acesse ali programas dos especialistas. Nós vamos ter imenso prazer de ouvir de ler seus comentários, né? Tu fala agora. Bem, e caso você queira mandar perguntas, aproveite nosso especialista hoje em endocrinologia, o Dr. Eduardo Serra, ele é endocrinologista e metabologista. O tema veio a calhar porque justamente o dia 14 próximo é o dia mundial de combate ao diabetes. O SMS, que eu já falei, a telefone da emissora, hoje a coisa está difícil. Hein? Dona Lénia, um grande beijo para a senhora. Doutora Eduardo, ela manda a seguinte questão. Ter muito sono também é sintomatologia de diabetes ou não tem nada a ver uma coisa com outra? E agora, Dona Lénia? Então, não é um sintoma clássico de diabetes, mas o cansaço, para quem não está muito bem controlado, não é raro. E aí, cansaço, um pouco de sonolência, não é uma substância grande. Mas não é um sintoma clássico, assim, de diabetes, a não ser quando está muito descompensado, aí a pessoa já está grave, entrando em coma. Isso é mais comum no diabetes tipo 1. Mas no dia a dia não é um sintoma comum, não. O nosso espectador que não se identifica aqui tem uma pergunta: qual é a diferença do diabetes 1 para o diabetes 2? Então, o diabetes tipo 1, que é mais conhecido como diabetes infantil, que geralmente afeta crianças, adolescentes, adultos jovens, ele é um diabetes que a gente chama de autoimune, isto é, o próprio organismo começa a destruir as células produtoras de insulina que se abrigam no pâncreas, e a pessoa, pela dificuldade de produzir insulina com o tempo com a ausência da produção dessa insulina, necessita de trabalhar com insulina desde o início, desde o diagnóstico. Então, é um diabetes de uma produção bem diferente do diabetes tipo 2, que geralmente acomete os adultos acima de 40 anos. Hoje em dia até tem acometido algumas crianças e adolescentes com excesso de peso muito grande, tá? Mas também são casos mais raros, mais comuns são os adultos. Esses não precisam normalmente de insulina no início, mas alguns casos especiais, como os diagnósticos de uma fase um pouco mais avançada, também necessitam. Mas geralmente eles se tratam muito bem no início, durante muitos anos, com comprimidos, e podem evoluir no futuro por insulina. Não necessariamente. Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção, a questão da criança com excesso de peso. É o excesso de peso que vai gerar uma predisponibilidade para o diabetes ou não. Se a criança já é predisposta geneticamente, por ela ter excesso de peso, ela vai acabar desenvolvendo diabetes. E mais ainda, será que essa criança obesa, no futuro, ela tem mais chances de ser um adulto diabético do que uma criança magra? Olha, sem dúvida nenhuma, essa criança já manifesta o diabetes. Ele já, na infância, quando está obesa, já mostra que ela herdou uma tendência genética que no futuro facilitará que a doença se manifeste. O fato de ela ser uma criança obesa na infância, não sei se eu entendi bem, mas enfim, não implica necessariamente que ela será diabética. Ela tem que geralmente ter uma predisposição genética para a doença. Mas estar acima do peso, principalmente com a gordura abdominal, facilita muito que qualquer tendência genética, por menor que seja, se manifeste.
Talvez uma pessoa que tem uma tendência genética forte, mas que não tem um peso adequado, faça atividades físicas regulares, não tem uma boa alimentação, talvez nunca manifeste. Então, não é porque meu pai tem, minha mãe tem, eu vou ter necessariamente. Não. Você tem uma predisposição grande. Você pode mudar o seu futuro dependendo do seu nível de conservagem. Muito bem. Bem, eu recebi umas 2, 3 semanas atrás um paciente que já é paciente há muito tempo, ele já teve catarata, já operou, mas ele estava desconsolado, ele estava inconformado com a dieta que o endocrinologista dele passou. Então, doutor, eu não consegui viver mais, eu não posso comer mais nada, minha vida é desgraçada, está arruinada. Realmente, ele está acima do peso, ele tem já uma debilidade visual, virtude do desenvolvimento da hiperglicemia, existem algumas alterações que são visíveis. Ele acabou descobrindo diabetes por causa de uma alteração cardiovascular. Bem, onde eu quero chegar é o seguinte, Eduardo, será que o diabético tem que passar vontade de tudo ou é questão de se acostumar com uma vida mais regrada? Olha, eu costumo dizer que a alimentação do diabético é a alimentação de uma pessoa saudável. Então, se você me perguntasse para uma pessoa saudável, deveria comer doces, eu diria que não deveria. Depois vamos explicar um pouco melhor. Eu deveria comer excesso de comidas gordurosas, enfim, alimentos que a gente sabe que não são adequados, eu não deveria. Então, assim como uma pessoa que pretende ser saudável, o diabético também deveria estar em busca de uma alimentação mais saudável. Não quer dizer que ele nunca poderá comer um churrasquinho, uma pizzazinha, até um doce que não seja em grande quantidade. Porém, ele precisa, para isso, estar bem controlado. E esse pequeno pecado que talvez ele cometa, mostra para ele que isso não chega a comprometer o tratamento dele. Se comprometer ou estar sempre mal controlado, não é o médico que vai proibir. É a própria doença que vai dizer a ele que essa situação para ele não funciona, que ele precisa ter um vigor maior. Então, é uma questão de vocês. Vamos só mudar um pouquinho, aproveitando o gancho em relação à alimentação, obesidade, etc. Aí a gente já volta na questão do diabetes, principalmente porque o bloco já está quase estourando aí. Eu sempre tive uma guerra muito íntima com a balança, né? Eu fui uma criança magra, depois uma criança obesa, e aí me tornei um adulto, depois um jovem, né? Atlético, praticava esporte e tudo mais. E hoje vivo de novo em guerra com a balança, embora pratique esportes, tenha uma alimentação balanceada, salvo de domingo que Deus há de perdoar, né? Mas assim, algumas coisas eu observo e vejo que umas são mito e outras não. Esclarece aí para a gente rapidinho. Comer à noite é pior do que comer de dia? Quer dizer, a alimentação noturna é de pior qualidade, diminui a qualidade do ato de se alimentar, sim ou não? Isso é uma questão um pouco polêmica, mas eu vou te dar uma opinião pessoal. Eu entendo que sim, que há um horário onde a gente está se preparando para recolher, que a gente deveria se alimentar de forma comedida. É aquela velha história de se alimentar como um rei, que já os antigos já diziam, que eu acho que tem muita sabedoria por trás. A gente deve começar o dia se alimentando muito bem, a gente tem o dia inteiro pela frente, nós vamos ter um gasto calórico teoricamente mais elevado, mas não tem para utilizar essa energia gerida imediatamente. No almoço a mesma coisa, mas eu acho que aí no lanchinho da tarde a gente já começa a reduzir um pouquinho, e na comida, no ato de comer à noite, eu acho que se a gente puder comer de forma comedida, de preferência um bom tempo antes de se deitar, melhor. Algumas razões eu alinho aí. Por exemplo, durante o sono, nós temos a nossa circulação sanguínea extremamente direcionada para a região cerebral, porque a memória é um período do dia em que a atividade cerebral é mais intensa de quando a gente está acordado, que é uma surpresa. Porque a gente está ali, vamos dizer assim, guardando as nossas memórias importantes, restaurando o cérebro, e isso tem que ter uma série de funções que são fundamentais. Se você estiver com o estômago cheio, você vai estar dividindo a sua circulação sanguínea entre a digestão e a restauração cerebral feita pelo sono. Então, eu acho que, primeiro, já não podemos próximo de dormir.
eu sugiro geralmente umas 4 horas antes de você se deitar que você deva fazer a última refeição. Outra questão é que, durante o sono, a gente produz hormônio, por exemplo, que nos ajuda a manter a massa magra, que diminui a dor visceral, que é o hormônio do crescimento, muito famoso, muito comentado. E essa produção ela é proporcional à liberação de insulina. Então, se você come, principalmente carboidratos, e libera a insulina, a sua produção de GH fica suprimida. A partir do momento que a insulina começa a reduzir, você começa a liberar o GH. Durante a noite, a produção de GH é enorme, chega às vezes 40 vezes do que é produzido durante o dia de aumento. Então, realmente, eu acho que é muito bom que você não come, principalmente carboidratos nesse horário. Muito bem. Uma coisa que eu observo, que eu acho que não é mito, é comer muito à noite, com um leito, um banquete de rei, acho que está muito ligado à ansiedade, ao estresse emocional e físico também durante o dia. E uma coisa que eu observo, pelo menos em mim e boa parte das pessoas, quando você se alimenta copiosamente no período noturno, você faz principalmente a alimentação mais saudável. Você acaba tendo mais líquido, você faz o que é chamado de edema macular cerebral, que é um inchaço do corpo, o rosto inchado que não é do corpo. Então, imagino eu que seja isso prejudicial à saúde também. Só fazer um pequeno comentário em cima do que você falou, assim, que eu vou fazer esse trecho, a frase que eu mais ouço é: o meu grande problema é a noite. E eu costumo dizer que a noite não é o seu problema, a noite é a solução do teu problema. O problema é a má alimentação ao longo do dia. Às vezes a pessoa já acorda com um pouco de diabetes. Então já faz um café da manhã estresse, um almoço que também faz a dieta perfeita, se sente melhor, a pessoa está no caminho, está resolvendo o problema, ela fica depois a tarde inteira sem comer nada, aí chega a noite, a voracidade, a fome dela, que gera também a saciedade, até a agressividade que a fome gera, faz com que ela tome as decisões erradas. Eu até tenho uma teoria de que essa fome que a gente sente, ela realmente nos torna mais agressivos. E porque é altamente compreensível, porque o animal, por exemplo, quando está com fome, ou mesmo o ser humano, quando estava com fome, ele precisava estar agressivo para passar, para conseguir uma forma de construir alimento. Ou seja, espaço em árvores altas, ou caçar um animal. Então, essa agressividade, ela nos auxilia, teoricamente, a conseguir o alimento. Só que hoje em dia a gente precisa mais caçar, precisa subir água, precisa ter motivação para andar longos trajetos em busca do alimento. Então, você não tem aquela necessidade, quer dizer, aquele gasto calórico para matar essa sua necessidade. Então, isso é uma dívida. A gente precisa realmente estar bem alimentado, que seja pelo menos 2 a 3 horas, como nós já estamos normal das diferenças, ou que seja um período um pouco maior. O fato é que a gente nunca deve chegar na próxima refeição com uma fome realmente incontrolável. A gente tem que se antecipar essa fome para poder tomar as decisões corretas na mesa. Se você tiver muito nervoso, muito ansioso, naquela hora você vai entender a necessidade básica. Depois você vai refletir, você vai se arrepender, você vai dizer que não vai ter vida, mas aí já se foi. O problema está casado. Queremos se fazer então, meus companheiros, vamos deixar de incomodar a geladeira depois das 7 da noite, porque isso não é muito bom, né? Se você quer mandar alguma pergunta, nós vamos dar um intervalo. Você mande para SMS, na plana 965-240, ou no telefone da emissora 3451-9400. Fique ligado, nós já voltamos. É isso aí. Então, voltamos a programas especialistas. Se você quiser mandar pergunta, SMS 965-2540. E mais uma vez, seja nosso seguidor no Facebook, programa Os Especialistas. Eduardo, uma rapidinha aqui, tireoide, problema de tireoide tem a ver com obesidade, tem a ver com diabetes, nosso tema que nós vamos já continuar,
Mas não tem nada a ver. Tem um tireoide que engorda, o problema de tireoide que emagrece. Explica para o telespectador qual é a diferença, como é que você faz o diagnóstico de um ou de outro problema. Então, nós temos algumas doenças de tireoide, porém as mais conhecidas são o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. O hipertireoidismo é caracterizado pela produção excessiva de hormônios pela tireoide. E nesse caso, o paciente tende a emagrecer rapidamente, de forma intensa, ele fica extremamente agitado, ele tem dificuldade para dormir, ele tem tremores nas mãos, principalmente, ele tem coração acelerado. Então, esse seria o hipertireoidismo. Então, um pouco mais grave do que o hipotireoidismo, que é o que as pessoas dizem que engorda, mas ele pode contribuir realmente um pouco para o peso quando você não está sendo tratado de forma adequada, ou está sem tratamento. A partir do momento que esse tratamento inicia, você realmente controla a doença, o que não é difícil para o especialista, a interferência sobre o peso não existe. Eu sei que é uma informação que muita gente não gostaria de ouvir, porque acaba sendo uma certa desculpa para justificar, às vezes, o peso excessivo. Mas realmente não é, a partir do momento que você se trata adequadamente, o motivo para que você ganhe peso. Mas os sintomas mais comuns do hipotireoidismo são cansaço, sonolência, meias fracas, queda de cabelo, visão, tontura, pode dar um pouco de depressão. Mas o cansaço, eu acho que é o que principalmente caracteriza o hipotireoidismo. E hipotireoidismo, o hiper é gordo? O hiper é como eu falei, é um emagrecimento, são os tremores, coração acelerado. É muito frequente pessoas que têm diabetes terem hipotireoidismo. Até porque são doenças que são muito frequentes na população. O hipotireoidismo quase se equivale ao diabetes em termos de incidência. Ela só não é tão divulgada porque o paciente que tem hipotireoidismo não precisa comentar no seu meio social que tem a doença, assim como o diabético, que não posso comer isso, não posso comer aquilo, e acaba que isso transparece mais as pessoas e dá a falsa impressão de que o diabetes é muito mais frequente que a tireoide. Mas eles são muito parecidos, eles se vêem bastante na população. Eduardo, então vamos dar uma acelerada aqui, que chegou um monte de perguntas, vamos ver se a gente consegue atender todas. Seguro da Rosa, boa noite, Rosa, um beijo para você, obrigado pela audiência. A nossa pergunta é o seguinte, aqueles editores de farmácia, provavelmente ela está falando aqui do Google, eu acredito, né? Os medidores de farmácia são confiáveis e aí ela parece que tem nível de glicemia de açúcar acima de 109. Aí ela pergunta, isso é diabetes ou não? Os medidores são confiáveis, sim, para onde eles têm cada dia, a tecnologia tem melhorado bastante e a gente considera realmente que eles funcionam e podem ser usados sim. É claro que a gente pode ter problemas com qualquer outra parte, eletrônico, as fitas sinápticas também podem apresentar problemas, mas, de um modo geral, eles são confiáveis. A glicemia normal, ela vai até 99. De 100 a 125, a gente chama atualmente de pré-diabetes. Mas, às vezes, uma pessoa que tem essa glicemia de 109, 110, e você faz um teste um pouco mais profundo, aquele teste com a sobrecarga de glicose, o negócio às vezes aparece. Então, o fato de ela estar nesse nível não significa necessariamente que ela já não tem diabetes. Mas vamos supor que ela faça esse exame e apareça uma glicemia ali entre 140 e 200. Também configura um pré-diabetes. Essa fase, ela tem sido cada vez mais abordada pelos especialistas, porque ela não é uma fase tranquila. Ela também pode deixar sequelas, ela pode fazer com que o paciente apresente problemas. Então, é uma tendência cada vez maior que a gente aborde essa fase ou com o uso de medicamentos ou, pelo menos, com dieta e exercícios bem feitos. O que não se deve é ficar nessa fase sem que nada seja feito. Essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para a população em geral, porque os níveis de glicemia vieram, ao longo do tempo, sendo reavaliados. Então, talvez tenha níveis de glicemia normais de 140, antes já pegava 120, 115, e hoje o normal 99. Significa que, acima disso, alguma coisa precisa ser feita. É um alerta importante para a população. Eduardo, então o trigo do pão, ele dá inchaço na pessoa, mas que o espectador não se identifica? Então, se você não tem alergia ao glúten, alergia de intolerância ao glúten, você teoricamente não deveria apresentar esse tipo de problema.
Tá? Eu ainda lembro, em faculdade, onde eu ainda não era especialista, e eu frequentava esse curso de nefrologia. E, por incrível que pareça, é uma curiosidade, mas eu li um artigo científico que mostrava que tinha uma pessoa que realmente comia bastante pão e apresentava um edema por isso. E na época não se conseguiu esclarecer o motivo desse inchaço. Tá? É a única coisa que eu posso dizer, mas teoricamente isso não deveria acontecer. Não é comum que a gente veja isso. Como o senador falava, né? Eu acredito em bruxas, mas que elas existem. Dona Silvana, olha aqui, Eduardo, uma pergunta cabeluda para você. Boa noite, pessoal, obrigado pela audiência. Olha, eu tenho 66 anos, 1,56 de altura, peso de 68 quilos. Qual é o peso ideal para a idade da Dona Silvana, Eduardo? Você consegue calcular rapidinho para a gente? Olha, eu teria que calcular para isso, mas eu não posso ensinar a calcular, tá? Então, ela colocaria o peso e dividiria esse peso sobre a multiplicação da altura dela pela própria altura. Por exemplo, ela tem 1,68. Então, ela multiplica 1,68 por 1,68. Esse resultado, ela põe na equação de baixo, vamos dizer assim. E em cima, ela põe o peso. Então, é o peso dividido por esse valor. E aí, ela teria que ter até no máximo um valor de 24,9. O índice tem 24,9. 24,09 da Dona Silvana. Não, então ela estaria dentro da caixa normal. A senhora está em forma, hein? Dona Elza, boa noite, pessoal. Dona Elza, quais as frutas que não devem ser ingeridas? Tem alguma? Eu acho que é a pergunta que mais referente aos diabetes. Acredito que vai ter uma teoria da pergunta aqui. Eu vou perguntar, eu saí um trabalho interessante que diz que a ingestão de sucos está relacionada ao aparecimento de diabetes. Já a ingestão das frutas, em geral, até poderia diminuir essa incidência. Então, por quê? As frutas in natura, né, elas contêm mais fibras, as fibras já estão um pouco mais arrastadas, a glicemia sobe de forma mais lenta, elas saciam melhor. Já ao contrário, os sucos geralmente são com açúcar, são açucares com açúcar, são várias frutas, então é como se você comesse uma quantidade excessiva de frutas que também contém açúcar, apesar de naturais, mas enfim, então assim, e as frutas que mostraram uma boa relação de menor incidência de diabetes foram as frutas, essas vermelhas, tipo morango, amora, framboesa e coisas parecidas, mirtilo, que é mais raro no Brasil, mas enfim, existe, mas também a banana, a maçã e a uva são frutas que se destacaram, assim, nas chances menores de desenvolvimento de diabetes. Já os sucos em geral, eles não são a melhor opção. Não para uso eventual, mas, como regra geral, a primeira fruta é melhor que tomar fruta. Eduardo, eu não acredito muito em modismos, né? Mas assim, mesmo que seja uma mentira contada 200 vezes acaba virando uma grande verdade. Recentemente eu estive no exterior e há um modismo de se falar do açaí, que o açaí faz tudo, só não faz chover, cura de um umbigo até tumor cerebral. A minha pergunta, o açaí é milagroso assim mesmo? Existe um certo misticismo, exagero em relação aos seus poderes, né? Dizem que aumenta o nível 3, 6 e 9, aumenta o HDL, que é o colesterol bom, diminui ou favorece a diminuição do colesterol ruim. Isso é verdade mesmo ou está furando? Então, o açaí é uma fruta interessante. Assim, uma fruta interessante. Ele é rico em gordura monoinsaturada, que não ajuda as fibras de colesterol, melhora o HDL, e também é muito rico em flavonoides, antocianinas, são substâncias interessantes para a questão vascular, né, dos vasos em geral. Só que a gente não pode esquecer que as gorduras, mesmo as gorduras boas, elas têm o mesmo número de calorias do que as gorduras engordam da mesma forma. É por isso que a gente fala, eu como gordura, não sei o quê, mas a pessoa exagera, a pessoa começa a desorientar. Por melhor que ele seja com os níveis de colesterol, como não tem colesterol, claro que o colesterol pode ser de animal e azeite de oliva de vegetal, mas por mais que ele seja saudável, ele não deixa de ser calórico, assim como qualquer outra gordura que você possa imaginar como sendo a pior inimigo. Uma manteiga, uma nata, enfim,
qualquer coisa que seja gorduroso tem o mesmo número de calorias. Então, o açaí, ele é, sim, muito calórico, porém, extremamente saudável. Consumido com moderação, eu acho que é uma excelente opção. Seja bem sucinta agora, dona Salete, um beijo para a senhora, dona Salete. Eu sinto muita falta de ar. Será que é por causa da menopausa? Eu sou obesa, peso 45 quilos, um beijo para a senhora. Bom, aí vamos nós dois fazer uma corridinha noturna, então, ou diurna, né? E perder um pouquinho mais de peso. Hein, Eduardo, a falta de ar da dona Salete? Não. Relação à menopausa, talvez excesso de peso, não sei que grau de excesso de peso ela tem. 145 quilos. Eu acredito que sim, isso diminui a capacidade respiratória. Eu acredito que tenha mais relação com o peso. É o seguinte, né? Eu compararia, não sou endocrinologista, muito longe disso, mas compararia com o motor de carro, né? O maior peso, a maior potência despendida, aliás, para o carro, através do seu motor, não é para ele correr mais, é para carregar o próprio peso do motor e do carro. Então, quanto mais peso você tem, mais gasto calórico, mais gasto de energia. Imagina que tem também, né? A dona Tereza pergunta, Eduardo, o nervosismo pode aumentar o diabetes? Eu até lembro outra pergunta, né? Muita gente fala o seguinte para mim: meu diabetes é emocional. Quer dizer, se a pessoa não fica nervosa, não tem diabetes. Se fica nervosa, tem diabetes. Mas esse negócio aí é um ataque final. Excelente a pergunta, essa é uma questão muito frequente no dia a dia. Não existe diabetes emocional. Porém, todo fator que gera estresse numa pessoa, qualquer situação que gera uma emoção muito forte, um nervosismo, enfim, alterará os níveis glicêmicos. Não há dúvida nenhuma que interfere. Porém, a gente não diz que aquele diabetes é emocional. É um diabetes como outro qualquer. Ele só sofre influência dos níveis de estresse. Então, o nervosismo pode alterar os índices de glicemia, se eu entendi. Bom, dona Cássia, última pergunta da noite. Dona Cássia, boa noite. Uma vez da disfunção no abdômen, isso é normal para quem tem diabetes? Sobre o remédio metformina, o que o doutor pode falar sobre isso? A glicemia hoje é 245, dona Cássia do céu. É mais fácil ter negócio em 2 dígitos, né? Nós temos falado nada. Então, geralmente essa gordura abdominal é que está mais fácil de diabetes. Então, já há uma predisposição médica com essa gordura que fica em torno dos vísceras, que é chamada de gordura visceral. Então, realmente, a facilidade de vir nessa região aumenta. E para a mulher na menopausa, como se fosse o seu prazo, a tendência de acúmulo de gordura nessa região é maior, pela perda dos hormônios femininos. A metformina é um excelente produto, muito barato, até conseguido de forma gratuita atualmente, não só na rede pública, mas também em farmácias que trabalham com esse programa do governo federal chamado de Programa de Farmácia Popular. Mas é um medicamento sensacional, acaba sendo praticamente a primeira opção em todos os pacientes diabéticos tipo 2. Só que ela é barata, porque é gratuita, porque só se descobriu os grandes benefícios dela depois de muitos anos de mercado. Quando ela já tinha sido barateada, a patente já tinha caído, mas é um medicamento de primeira linha. Agora, o fato é o seguinte: tratar bem o diabetes evita complicações futuras e automaticamente melhora a futura qualidade de vida. Nesse sentido, o que você pode orientar para a gente finalizar nosso assunto com o nosso telespectador? Então, essa é uma mensagem fundamental. O diabetes ele não é uma doença terrível, como aquela então, a gente vai desmistificar isso. Ela pode não ser terrível se você realmente fizer tratar como deve tratar, com atenção, com dedicação, para que os níveis glicêmicos fiquem adequados. Se a gente conseguir, ao longo do tempo, manter um bom tratamento, a chance no futuro de ficar cego, de perder os rins, de amputar algum membro, é extremamente reduzida. Entendeu? Eu digo, os estudos que foram feitos, mostrando que os pacientes que se cuidaram diminuíram bastante a incidência de complicações, ainda foram feitos com drogas que não eram tão boas como as atuais. Então, eu acredito que a diminuição da incidência de problemas ainda será maior se hoje em dia a pessoa começar a tratar bem desde o início. Então, não deixem de cuidar, de dar atenção para que a gente lá na frente não fique triste com o que a gente pode sofrer. E prevenção, como a gente sempre fala, né? Eduardo, muito obrigado pela sua vinda no programa.
pelas considerações finais. E para aquele telespectador que quiser tirar alguma dúvida, você tem um e-mail, um site de contato, ou queira procurar na sua clínica, qual o telefone, contato. Enfim, deixa o contato do nosso telespectador. Isso, eu prefiro deixar o telefone da nossa clínica, o telefone é 3433-1014. 3433-1014. Gente, daqui a pouquinho nós vamos voltar com o bloco da oftalmologia, falando um pouquinho sobre retinopatia diabética, como não deveria deixar de ser. Fique ligado e volta em 2 minutinhos. Boa noite, voltando ao último bloco dos especialistas, hoje eu vou falar de retinopatia diabética. Antes de tudo, obrigado pela participação da Dona Maria. Sim, Dona Maria, a pergunta dela é a seguinte: esse médico é nosso? É nosso, é da cidade, né? E é de Joinville? Não, ele foi importado lá da República do Pão de Queijo, né? A cidade de Juiz de Fora. Já está 20 anos. Então, fala mineirês catarino já, né? Então, como eu também, né? Eu sou de São Paulo, mas me sinto joinvilense já. Então, vamos falar um pouquinho da retinopatia diabética, que é justamente uma das complicações do diabetes, principalmente para aquelas pessoas que têm mais de 10 anos de evolução e que não se tratam adequadamente, ou aquelas pessoas que deixam oscilar muito os níveis de glicemia, ou tanto quanto aqueles que se descuidaram em relação à prevenção, acabaram descobrindo muito tardiamente o diabetes. Vamos passar a primeira imagem. O que é a retinopatia diabética? A retinopatia diabética é a doença que acomete a retina no caso do diabetes. Esse vermelhão que você vê aí é o fundo de olho. A mancha branca do lado esquerdo do vídeo é o nervo óptico, os vasinhos sanguíneos, e todo vermelho é a retina. Retinopatia é quando há uma patologia na retina. Retinopatia diabética é patologia do diabetes causada pelo diabetes na retina. O que esse bicho faz? O que esse negócio faz? Vamos para a próxima imagem aí. Eu gostaria de mostrar. Faz isso aí, gente. Focos e focos de sangramento, de infarto, de obstrução vascular no fundo do olho. Isso aí é uma foto de retinopatia diabética, mas também está misturado aí uma oclusão vascular venosa também. Então, a pessoa começa a ter focos de sangramento, começa a diminuir a visão noturna, diminuir a visão periférica, e, finalmente, a pessoa, ao invés de ter 100% de visão, começa a 80%, 70%, 60% de visão. Por incrível que pareça, nós recebemos muitos pacientes com retinopatia diabética apenas com 10% de visão, e às vezes já cegas de um olho. Seguindo adiante, você tem as manifestações da retina. Pode passar o próximo slide para a gente, por favor? As manifestações das diversas fases do diabetes, né? Então, ali na imagem do lado esquerdo, em cima você tem uma imagem normal. Do lado direito em cima, um edema, um inchaço na retina devido ao acúmulo dos metabólitos. Do lado esquerdo, sangramento com grandes áreas de acometimento, áreas de infarto, que são as manchas algodonosas. E do lado direito, uma oclusão vascular. Pois bem, o mais importante é prevenir, não deixar esse problema acontecer, porque isso aí é uma grande boa encrenca. E se acontecer? Não foi inevitável para você, você fez de tudo para tratar, tratou da melhor forma possível e mesmo assim teve. Não, se você teve retinopatia diabética mesmo tratando, você não vai ter a forma mais grave. Vamos para a próxima imagem, produção? Nós fazemos laser, que através do raio laser, nós fazemos áreas de queimadura no fundo do olho. Por que queimadura? Diminui as áreas de má perfusão, má oxigenação. Você tira essas áreas de circulação e, por consequência, não vem os vasos sanguíneos anômalos. Por consequência, eles não vão sangrar, como nas imagens anteriores. Vamos à seguinte imagem. E quando nada disso tem jeito, aí a gente faz injeção dentro do olho ou uma cirurgia chamada de vitrectomia. A vitrectomia, ela vai tirar a parte gelatinosa e líquida de dentro do olho e vai substituir por um líquido um pouco mais fluido, retirando as membranas, fazendo coagulação com laser
que são as queimaduras por laser, que eu falei. Mas, enfim, nesses casos, infelizmente, já são casos bem mais graves, em que a retina está muito cometida e, às vezes acaba, mesmo assim, seguindo para a cegueira. Pois bem, gente, esse foi o nosso recado de hoje relacionado à retinopatia diabética. Lembrando, dia 14 próximo é o Dia Mundial do Combate ao Diabetes. Então, se cuide, tenha uma vida saudável, pratique exercício, faça diversas atividades físicas e tenha hábitos de vida saudáveis. Tudo bem exagerar uma perninha, uma bebidinha, fim de semana não faz mal para ninguém. Mas, via de regra, viva de maneira saudável. Obrigado pela audiência, pelo carinho, obrigado pelas manifestações, pelas perguntas. Não perca, semana que vem, novamente, o programa Os Especialistas, se Deus quiser, aqui na TVD, às 8 da noite. E com o nosso segundo entrevistador de volta, o Luiz Veríssimo. Uma boa noite, um beijo, um abraço a todos vocês.